A partir de agora, nossa conversa aqui é sobre comunicação. Comigo, Wendel Rodrigues. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, linda, para você, para quem nos acompanha. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher para você e para as pessoas que nos acompanham. Valeu. E lembrando que o tema de hoje tem algo a ver com essa data tão importante e tão simbólica, né? Total. As diferenças, inclusive, entre a comunicação feminina e a comunicação masculina. Tem diferença mesmo? Isso é comprovado? Como é que é? Tem diferença, cientificamente comprovado, inclusive. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos teve resultados realmente bem interessantes. E o que diz esse levantamento? Existem algumas diferenças que são cruciais na comunicação de homens e mulheres. Primeira, de uma forma geral, as mulheres costumam ser mais detalhistas na hora de explicar alguma coisa. Os homens são mais diretos. Segunda diferença, a pesquisa descobriu que as mulheres falam mais que os homens. Em média, os homens falam 4.000 palavras por dia e as mulheres o dobro. 8.000 palavras, linda, por dia. Ou seja, nós somos mais detalhistas e, consequentemente, falamos mais. Mais. Além desses dois aspectos aí, quais são as outras diferenças, as outras conclusões dessa pesquisa? Existem algumas coisas extremamente interessantes, outras além dessas que eu já me referi. Quando falam, os homens costumam ser mais racionais. Já as mulheres, mais emocionais. Como é que a gente entende isso no nosso dia a dia? Durante uma conversa, as mulheres normalmente conseguem ter mais empatia, que é se colocar no lugar do outro. Vocês, mulheres que estão aqui nos acompanhando, conseguem buscar significados na comunicação da outra pessoa. Em outras palavras, vocês tendem a ler nas entrelinhas quando estão conversando. Já os homens são muito mais racionais, muito mais objetivos. Por exemplo, hoje aconteceu um episódio que ilustra bem isso. Meus filhos chegaram da escola no início da tarde e eu perguntei para minha menina como é que tinha sido a escola. Resposta dela: papai teve isso, aquilo, fizemos tal coisa. Ela andava, respondia e fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Colocava a bolsa, olhava para mim, tirava o sapato. Eu fiz a mesma pergunta para o meu filhote. Como é que foi a escola? Ele respondeu: tudo bem. E aí o que aprendeu? Algumas coisas. Ou seja, essa facilidade na linguagem é muito maior nas mulheres. E a gente percebe isso desde muito cedo. Além dessas questões, quais são as outras diferenças assim que você percebe, né, nessa comunicação entre homens e mulheres? Ou, melhor dizendo, nesse comparativo, né, da comunicação masculina com a feminina? Sim. Normalmente, na hora de falar, nós homens preferimos contar histórias sobre situação ou situações que nós nos saímos bem. Dificilmente a gente quer partilhar alguma coisa que no final deu ruim ou não foi legal pra gente. Isso tem total relação com a cultura masculina em que nós homens somos criados para vencer, oferecer segurança, ser o porto seguro. Já as mulheres normalmente não se importam em contar histórias em que tiveram ou viveram alguns problemas. Vocês, mulheres, linda, conseguem ter essa facilidade e não se preocupam tanto em demonstrar essa vulnerabilidade. Se eu pudesse resumir, eu diria exatamente isso. Exatamente o seguinte: as mulheres não se incomodam tanto quanto os homens em serem vulneráveis. Outro ponto, na hora de resolver um problema. A forma como você, mulher que me acompanha agora, se comunica é completamente diferente. Diante de um problema a resolver, o homem normalmente quer ficar sozinho, buscar solidão, silêncio, não quer conversar com ninguém, nem papo. Não adianta tentar. Se você for conversar com ele, no máximo vai ouvir resposta sim ou não. Já as mulheres têm uma comunicação diferente. Na mesma situação, diante de um problema, você, mulher, prefere falar, conversar, dividir sentimentos, sensações e emoções. São duas realidades bem distintas. E claro, como de hábito, tem um recadinho final. O recadinho final. Ao fazer uma análise discursiva, eu percebo claramente que existe sim muitas diferenças entre a linguagem masculina e feminina. Ainda bem. Só que eu prefiro acreditar no seguinte: mais do que diferenças, a comunicação entre homens e mulheres são complementares. E entender isso faz toda a diferença. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, viu? Boa noite, obrigada pelas dicas. Obrigado. E até semana que vem. Até.